Todos os dias fazemos escolhas que nos aproximam dos nossos sonhos, das pessoas que amamos e das oportunidades que nos fazem crescer. Neste mês da Independência, escolhe estar ligado ao futuro. Aproveita o TCL 501 por apenas 1.790 dobras e o ZTE Blade A36 por apenas 2.390 dobras com turbo mais net mensal incluído, para navegares, comunicares e descobrires novas possibilidades. O futuro é a nossa escolha. CST, sempre juntos. Ora, viva a todos os ouvintes da Rádio Somos Todos Primos, votos renovados de muito boa tarde e bem-vindo ao nosso espaço de pequena entrevista aqui nos estúdios da RSTP, no programa Voz da Juventude. Ao longo desta edição vamos falar um pouco com o jovem santomense que cá está no nosso estúdio para falar assim um pouco sobre guia de turismo aqui nas Ilhas Maravilhosas, São Tomé e Príncipe. E passo agora a saudar neste exato momento o meu caro amigo guia de turismo Marilson das Neves. Boa tarde, bem-vindo ao programa Voz da Juventude. Boa tarde, é um prazer estar aqui na RSTP, falar de turismo, que é algo muito importante porque as pessoas procuram a felicidade e o turismo é a arte de vender a felicidade e vai ser um prazer estar aqui esta tarde para nós falarmos um pouco deste tema maravilhoso. Pois bem, nós que agradecemos, mas antes queremos saber de onde vem este jovem santomense aqui das Ilhas Maravilhosas. Quem é Marilson? Marilson é um jovem de 33 anos, sou guia de turismo. O trabalho de guia de turismo é mostrar a paixão que nós sentimos pela nossa terra, e a minha paixão surgiu já há muitos anos, porque eu sou guia de turismo já há 10 anos, mas eu antes de ser guia eu fiz um caminho para chegar a esta profissão. Comecei no Pestana como recepcionista. E o meu objetivo era tentar mostrar o amor que eu sinto pela minha terra. Mas, infelizmente, lá como era um hotel, eu não pude expandir muito o meu conhecimento e a paixão pela minha terra, por estar num lugar fechado. E daí eu decidi fazer uma formação e ser guia de turismo oficial e mostrar o amor que eu sinto pela terra e pelo país. E ao longo dessa trajetória, qual foi assim a inspiração que teve? Eu não sei se teve mais inspiração por algum guia de turismo aqui em São Tomé? Sem dúvida, grande inspiração veio através do meu nome. Se ver bem, o meu nome é Marilson. As últimas 3 letras finais do meu nome é o Son, que significa filho em inglês, e as primeiras iniciais é o mar. Então, o meu nome significa filho do mar. Exato, esta foi uma grande inspiração para mim. E também, claramente, que inspirei-me nos guias mais antigos. Deles, bebi dessa experiência, no qual a forma que eles guiavam as pessoas no terreno, e pude aprender, acrescentar ao meu conhecimento e expandir o amor que eu sinto por São Tomé. E como é ser um guia de turismo em São Tomé e Príncipe? Um guia de turismo em São Tomé e Príncipe não é fácil. Por quê? Por causa das condições do país, não é fácil trabalhar em São Tomé com as infraestruturas que nós temos. Eu começo a falar, por exemplo, desde estradas. Temos muitas dificuldades em oferecer turista o melhor serviço, por exemplo, e temos algumas limitações com certos turistas, por exemplo, pessoas de terceira idade, por exemplo. Imagina aí para fazer 2 dias para a rota sul do país é complicado por causa da estrada. E não só, e não é fácil a nossa vida, nós temos que improvisar dia a dia, porque o turista tem uma cultura diferente da nossa, são pessoas viajadas, e pelas condições que nós temos no país não é fácil o nosso trabalho, mas nós os guias temos feito e dado o nosso melhor para proporcionar ao turista momentos memoráveis e inesquecíveis, porque quem viaja procura ter o melhor momento da sua vida, e o turismo é mesmo isso, é a arte de vender a felicidade. Não é fácil o nosso trabalho em São Tomé, mas nós temos apostado em oferecer aos turistas o melhor serviço perante estas dificuldades
Nós sempre, os guias, encontramos oportunidade nessas dificuldades de proporcionar o melhor serviço para que o turista possa sair e ele possa recomendar o nosso destino. E como falaste, não é fácil ser assim, um guia de turismo em Santo Tomé e Príncipe. Qual seria a maior dificuldade diariamente que os guias de turismo enfrentam em Santo Tomé e Príncipe? As dificuldades são mesmo essas que eu havia mencionado, é sobretudo a estrada, as infraestruturas, estradas em péssimo estado. Isso, de uma certa forma, limita um pouco o nosso serviço, porque há locais que fica difícil nós chegarmos lá com turistas com menos mobilidade, por exemplo. Então isto é uma maior dificuldade que nós temos, e também há outros fatores inerentes também, mas estradas sobretudo é o nosso maior inimigo. Marilson das Neves, falando um pouco do turista, como que um guia de turismo, como é a sua interação com o turista? Uma vez que são diversos turistas que entram no país, qual é a sua interação assim, com o turista? A interação tem sido boa, porque, falando do meu caso em particular, eu, como já tenho largos anos de experiência, lido com todo tipo de turista. Eu falo inglês e também português, que é a minha língua, claro. A interação tem sido boa, fruto disso eu tenho recebido muitos bons comentários, porque a minha família também sabe quanto eu dedico dia a dia para oferecer aos turistas o melhor serviço, porque o turismo é mesmo isso. O turismo é a arte de vender a felicidade. Por isso, nós temos que oferecer ao turista o melhor serviço para que ele saia feliz, e tem sido uma interação muito boa, não só eu, mas também os meus colegas em geral. Pois bem, assim estamos com o Marilson das Neves, aqui nos estúdios da RSTP, a falar um pouco do trajeto da sua vida, assim, guia do turismo em Santo Tomé e Príncipe. Marilson das Neves, ainda continuando assim, nossa pequena entrevista, como que pode citar assim, os turistas que chegam em Santo Tomé e Príncipe, qual assim, o foco, ou seja, o local principal que consegue seguir estes turistas? São Tomé tem muita beleza, desde o norte ao sul do país. Há 3 locais que é imagem de marca de São Tomé, que é o Pico de Cão Grande, a Praia Bateria no Ilhéu das Rolas e o Túnel Santa Catarina. Mas não são só esses 3 pontos que os turistas procuram, porque isto também tem a ver com nacionalidade. O turista português tem uma outra visão do turismo e a forma de fazer turismo, que procura mais um turismo de praia, também um pouco de natureza. Também temos o turismo nórdico e o resto do mundo, que procura o ecoturismo, o turismo de contato com a natureza e não só. O país oferece condições para nós desenvolvermos todo tipo de turismo aqui nas ilhas, de acordo e há diferentes nacionalidades que nós temos aqui que vêm para São Tomé. E em São Tomé e Príncipe existe quanto guia de turismo? Neste momento nós somos cerca de 60 guias, porque também muitos viajaram e há um novo grupo que formou, mas que precisa de reintegração, mas nós somos por volta de 60. E os últimos tempos tem surgido muito guia de turismo que não estava assim, bem dizer, escrito. Não sei se em São Tomé e Príncipe existe uma associação do guia de turismo. Para ser sincero, eu não considero esses indivíduos guias, porque guia de turismo é aquele que é formado e a formação é ministrada pela direção de turismo. E tem havido este crescente número que tem aumentado. Até eu não considero esses indivíduos guias, para mim são pura e simplesmente motoristas ou homens simpáticos que servem apenas para indicar o caminho e que passam por guias. E nós temos uma associação que foi criada em 2012 e a nossa associação tem trabalhado também nesta questão da organização dos guias. Falando um pouco da interação em diversos locais aqui em São Tomé e Príncipe, como um guia de turismo, qual é o encanto que os turistas sentem assim deparar com o local aqui em São Tomé e Príncipe? Os turistas normalmente dizem que a beleza de São Tomé e Príncipe está nas pessoas, devido à simpatia do povo
São Tomé é um país seguro, né? Além também das nossas potencialidades, né? As nossas praias paradisíacas, as nossas paisagens de tirar o fôlego também. Então, tem sido uma boa interação, tanto turista com a natureza, turista guia, turista população. Todos esses componentes que fazem parte do turismo têm trazido positividade aos nossos turistas. E como disseste ao início deste programa, Voz da Juventude, nós sabemos que muitos jovens estão nos acompanhando neste exato momento e também tem aquela paixão também de se tornar um dia um guia de turismo. Qual é a mensagem e o que ele pode fazer assim para se tornar um guia de turismo? Para se tornar um guia de turismo é preciso fazer formação. A formação é ministrada pela Direção de Turismo e é preciso mesmo formar porque o turista tem uma certa cultura, porque geralmente grande parte de turistas que nós cruzamos são pessoas viajadas e é preciso nós também acompanharmos a pedalar. É preciso termos jovens formados para que possam também acompanhar o turista na sua jornada e estar melhor capacitado para oferecer o melhor serviço. Para já, nós não temos formação, isto é com direção de turismo. Para os jovens que querem formar, é só ficar atento quando houver formação para fazer a formação. Exatamente. Marilson das Neves, nós sabemos que muitos jovens pensam que ser guia de turismo é simplesmente guiar. Mas qual é realmente a função de um guia de turismo? A real função de guia de turismo realmente é guiar, mas isso não é apenas guiar. Isto tem uma responsabilidade por detrás, tem muita coisa para se fazer. Sobretudo, é um trabalho muito minucioso e muito melindroso que, infelizmente, muita gente pensa que o guia de turismo é apenas estar no volante, a segurar o volante e indicar o turista, aqui é X local, aqui é X praia. Mas por isso é que eu mencionei a questão da formação, porque é preciso estar capacitado para exatamente ter conhecimento para nutrir o turista, porque o turista que vem, ele lê muito sobre o país e sobretudo vem com informações que tem muita gente que, se não tiver com os pés no chão, vai ficar surpreendida, porque há livros que falam sobre São Tomé, a internet tem muitas informações, então é preciso estar capacitado com informações para dar ao turista. Não é só guiar o turista, mas é preciso ter informações, estar preparado, capacitado, porque nós não estamos a lidar com qualquer pessoa, estamos a lidar com pessoas viajadas, com uma certa cultura. A palavra certa não é maior cultura que nós, mas são pessoas ligeiramente superiores no bom sentido, com maior cultura, porque vivem num país mais desenvolvido, então nós temos que estar preparados e formados, capacitados para trabalhar com o turista, que ele possa recomendar o destino. E para si, normalmente, quantos turistas consegue assim guiar, levar para um local histórico aqui das Ilhas Maravilhosas? São Tomé é um país muito difícil de trabalhar, sobretudo com grupos a partir de 30 pessoas, atendendo às infraestruturas que nós temos, mas o meu maior desafio foi, curiosamente, ter guiado 30 pessoas, porque as infraestruturas não são boas, mesmo os acessos, 30 pessoas já exigem um autocarro e as nossas estradas não são muito boas, então este é um destino que temos uma certa dificuldade em lidar com os grupos maiores e nós, de uma certa forma, não estamos muito preparados para receber os grupos, mas casais, família, aí nós usamos uma viatura melhor, um Jeep, por exemplo, e podemos desbravar melhor os locais e levá-los em segurança. E qual é o tempo assim que demoras assim para apresentar aos turistas o local? É tudo sobre um dia todo ou apenas alguns minutos ou horas? Normalmente o trabalho inicia às 8 e acaba às 5, mas eu costumo dizer que não há um certo tempo, um certo horário para o trabalho começar e terminar. Começar sempre existe, mas terminar, porque isto depende também da energia do turista. Há turista que quer explorar mais,
né? Então a gente estende mais um pouco para tornar a experiência dele mais agradável. E o que pode nos trazer para que as pessoas que estão nos acompanhando neste exato momento das Ilhas Maravilhosas, que muitos falam Santo Tomé é bonito, é um lugar espetacular, mas como um guia que conhece bem as Ilhas Maravilhosas, que pode nos trazer sobre Santo Tomé e Príncipe? Santo Tomé e Príncipe é um destino ideal para conhecer uma África amável, diversificada e segura. Para os jovens que estão nos a ver, eu digo que o turismo é o único sector de momento que pode desenvolver São Tomé. Para aqueles que querem envergar nessa área, tem o meu total apoio, eu posso ajudar naquilo que eu puder, né? Porque é uma área que, sem dúvida, vai resolver o problema da juventude em São Tomé, porque o turismo ele é sustentável e o turismo também ele consegue equilibrar a economia do país e também o dia a dia das pessoas, a vida das pessoas. O turismo consegue equilibrar, consegue gerar receita para um pescador, consegue gerar para um agricultor, consegue gerar para uma feirante, restaurante, hotel, guia, renta-cars. Então, para aquele que está nos a acompanhar, o turismo é o futuro desse país e é preciso o Estado despertar para apostar nesse sector, porque muitas dificuldades que nós temos também sofrido em São Tomé é por falta de aposta no turismo, inclusive essa questão de divisas que há falta no país é porque nós ainda não apostamos no turismo. E há uma particularidade também que nós talvez sabemos, mas nós não pensamos. Todas as ilhas do mundo vivem e dependem do turismo e São Tomé ainda não fez. E estranha-me como São Tomé, uma ilha onde os problemas do turismo já estão identificados, mas nós ainda infelizmente nós não demos esse passo e nós não começamos realmente a colocar o turismo como prioridade, porque só o turismo é que pode alavancar a economia deste país e, sem dúvida, ajudar os jovens a não imigrarem. Exatamente, Marilson das Neves, aqui nos estúdios da RSTP, falando um pouco do seu trajeto no mundo de guia de turismo em São Tomé e Príncipe. Marilson, eu não sei se, para além do guia de turismo, exerce mais alguma função. Atendendo ao potencial de São Tomé, é uma ilha com solo fértil. Eu também pratico um pouco de agricultura, também para colmatar algumas dificuldades do dia a dia, né? Como sabe, se for ao mercado vai ver uma subida galopante dos preços, sobretudo para seis matabalas vermelhas, 200 dobras, e não só, os produtos estão muito caros, então eu também pratico um pouco de agricultura para colmatar essas dificuldades do dia a dia e sempre ter alguma coisa na mesa para comer e viver o dia a dia. Pois bem, Marilson, nós estamos bem no nosso espaço final de pequena entrevista, mas antes de terminar, nós sabemos que para este ano o país vai completar 51 anos de independência. No seu ponto de vista, o que espera de São Tomé e Príncipe daqui mais alguns anos em termos de turismo? Eu espero realmente que o Estado possa. E segundo o discurso dos governantes, eles disseram que os 50 anos ficou para trás, nós vamos começar agora no ano zero. E eu espero que os dirigentes possam seguir exemplo de todas as ilhas do mundo. Todas as ilhas do mundo vivem e dependem do turismo. São Tomé, infelizmente, aqui ainda não vive do turismo. Eu espero que este realmente seja um ano de viragem, que nós possamos despertar e ver realmente que chegou o momento de fazer algo em benefício deste povo e deste país, porque o turismo irá ajudar esse país imensamente. O turismo irá tirar São Tomé neste buraco que nós encontramos, porque eu tenho também falado com jovens, os jovens estão a emigrar porque eles não têm esperança, mas o turismo, exatamente, não tem oportunidades e o turismo pode trazer essas oportunidades. O turismo é transversal. O turismo tem várias áreas, desde hotelaria, táxi, guia de turismo, renta-car,
o jovem pode ser encaixado em qualquer parte. Se nós apostamos aqui, não um turismo de massas, mas um turismo... de momento nós recebemos 40 mil, mas pela estimativa que eu fiz, pelo número de camas que temos no país, se nós recebemos 100 mil turistas por ano, é suficiente para 10 anos esse país dar boom, a economia crescer e empregar pelo menos 5 mil jovens. Pois bem, Marilson, também este ano será um ano eleitoral, um ano de decisão. Qual é a sua mensagem que quer deixar para, sobretudo os jovens, porque este é um programa de jovem, no que toca às eleições presidenciais de 2026 e também a tática que vai surgir neste ano? Eu aconselho aos jovens para votar e manterem-se serenos, porque estamos a viver um momento político um pouco tenso, porque nestes momentos das eleições sempre há um candidato que sempre quer mostrar que ele é o maior, então aconselho os jovens para manter-se sereno, não entrarem em disputas políticas, nem instigar ódio, por exemplo, que estamos a ver muito nas redes sociais, para manter-se serenos, porque o contexto atual de São Tomé, como uma ilha, nós temos que pensar no nosso futuro, pensar na juventude, e é preciso manter sereno, porque este momento é um momento que pode ser complicado, porque os candidatos todos vão usar as suas armas e as suas ferramentas para vencer as eleições. E pode haver um outro clima de tensão, mas aconselho a serenidade e paz, que as nossas ilhas sempre foram conhecidas por ilhas maravilhosas, ilhas de paz e tranquilidade. Pois bem, Marilson das Neves, aqui nos estúdios do programa Voz da Juventude. E Marilson, não sei se tem mais alguma mensagem, quer deixar alguma mensagem para os jovens que estão nos acompanhando neste exato momento, nesta edição do programa Voz da Juventude. A mensagem que eu queria deixar para os jovens, como guia de turismo, eu vou fazer o remate final. Eu entrei nesta área de turismo porque eu acreditei que o turismo é o futuro desse país, como eu já disse nas questões anteriores. E eu acredito que o turismo é futuro, porque o turismo ele é inesgotável. O turismo, a ilha de São Tomé estará aqui, nós é que vamos passar, mas a ilha estará aqui. Então, aconselho ao governo para apostar no turismo, para nós tirarmos os jovens desse sofrimento. O futuro desse país passa pelo turismo. E é preciso, este ano, nós despertarmos deste profundo sono que estamos movidos e focamos na juventude. A juventude é o futuro, o turismo é o futuro, e essas duas coisas precisam andar juntas para nós almejarmos um São Tomé e Príncipe melhor. Os jovens acreditem no futuro, porque São Tomé tem futuro. Só é preciso dirigentes com visão para perceber realmente que o turismo é o futuro deste país. Pois bem, são a palavra de Marilson das Neves, guia de turismo em São Tomé e Príncipe, aqui no programa Voz da Juventude. Queremos agradecer mais uma vez pela sua presença e desejar sucesso na sua carreira. Obrigado e continuação de um bom trabalho. Nós que agradecemos, e a todos que estiveram nos acompanhar nesta edição do programa Voz da Juventude. Continue ligado à RSTP, a Voz do Povo, a serviço da comunidade, na página oficial do Facebook, TikTok, Instagram e também no YouTube. A todos, até a próxima edição.